Escrito por linhas tortas. Um podcast de Mariana Rebocho. Olá, sejam bem-vindos ao Escrito por Linhas Tortas, o podcast que se dedica ao mundo literário. E hoje tenho um convidado que vem contar a sua estreia no mercado literário. Muitos o conhecem através das suas redes sociais, que reúnem mais ou menos 3.430 seguidores. Mas hoje está aqui para nos revelar todos os detalhes desta sua nova aventura. Seja bem-vindo, Carlos Miguel Ferreira. Muito obrigado por me receberes, Mariana. É realmente o meu primeiro livro, é um thriller e parece-me que é a estreia ideal. Acho que é um estilo que me diz imenso e eu espero também diga a quem o ler. Bom, acho que eu gostaria de começar pelo início da aventura na escrita, que é, tu já escreveste imensos livros de diferentes géneros. Alguns, é verdade. Mas ficaram na gaveta. Porquê? É assim, eu comecei a escrever muito cedo, com 13, 14 anos mais ou menos. Acabei o meu primeiro livro com 18 e entretanto já passaram quase 10 anos. E a verdade é que, devido à imaturidade que eu tinha e também à inexperiência a escrever, a verdade é que esses primeiros livros não tinham aquela qualidade que eu ambicionava, então a minha ideia sempre foi, à medida que escrevo outros livros, vou reescrevendo aqueles e a maioria deles eu já os sinto mais ou menos capazes para lançar cá por fora. Entretanto, em relação ao Regresso a Larry Miller, eu acabei de escrever mais ou menos há um ano e meio, tem sido este processo depois de estar a reescrevê-lo, a editar, a limar as arestas, e a partir do momento em que isso aconteceu, ou seja, a partir do momento em que eu cheguei a um ponto em que pensei, o livro está bom o suficiente. Perfeito nunca vai ser, mas está capaz de agradar, de agradar os leitores e de os prender. A partir daí enviei para a editora e depois foram estes meses todos até que ele esteja cá fora. Mas esses outros livros que escreveste quando era mais novo, algum deles chegaste a enviar para uma editora? Eu cheguei a enviar um, sim, que é um romance que escrevi, só que eu acho que em comparação ao Regresso a Larry Miller não tem tanto apelo comercial. Ou seja, é um romance mais focado em... Ou seja, não é um romance com traços românticos, digamos assim, é um romance mais focado na vida e na luta de uma personagem. E embora eu acho que o livro tenha uma qualidade suficiente, digamos assim, não foi talvez tão cativante comercialmente para as editoras, ou então ficou perdido no meio de milhares de manuscritos que são enviados. Pois, também acontece. Anualmente, é verdade. Infelizmente acontece. E com esses livros na gaveta, decidiste então migrar para as redes sociais, onde voltaste a usar a tua paixão pela escrita. Era logo esse o objetivo quando criaste a conta? Eu, quando criei a página, eu queria essencialmente duas coisas. A primeira era conhecer um pouco também do que é que os leitores estão a ler e aproximar-me um pouco deles. Ou seja, houve muitos livros que eu descobri a partir do Bookstagram. Isso também fala bastante positivo. Além disso, à medida que eu ia partilhando as minhas reviews e outros posts relacionados com livros, também queria partilhar um pouco a minha escrita, e isso aconteceu através de frases, de posts de escrita criativa, em relação a vários géneros, e a partir daí eu comecei a perceber que as pessoas gostavam da forma com que eu escrevia, e isso também me deu mais ânimo e mais motivação para escrever mais e eventualmente lançar este livro. E como tu disseste, dentro da página nós encontramos diferentes coisas. E uma das coisas que tu falaste e bem é a escrita criativa, que é os teus, como eu gosto de dizer, momentos de reflexão. Exatamente. Eu sinto muito que é muito os teus momentos de reflexão. E eu lembro, por exemplo, de um que tu disseste, que é inevitável que ao longo da nossa vida nos aconteçam coisas más. Que a solução que temos, além de as enfrentar, não há atalhos nem poções mágicas. De onde vais buscar esta inspiração para estas coisas? Confesso que já não me lembro bem disso. Mas este ficou marcado. Desse post em concreto, mas eu também tenho a página há quase 3 anos e eu gostei daquilo que disseste. Por acaso fiquei feliz por ter escrito isso. Agora apanhaste-me de surpresa. É assim, a inspiração vem, isto é uma resposta se calhar um pouco clichê, mas foi um pouco de todo lado. Por exemplo, há pouco estava a vir para aqui de metro e estava a ouvir duas senhoras a falar, e elas pareciam amigas de longa data que já não se viam há muito tempo. Eu comecei ali a magicar uma possível história, talvez um conto ou talvez um romance mesmo, em que elas
se reencontravam e a partir daí começavam a explorar a vida delas, tanto o passado como o presente, como talvez perspectivas para o futuro. A verdade é que muitas vezes vem de coisas pequenas, vem ou de uma música que eu ouço, ou uma palavra, ou talvez o título aparece-me e eu a partir daí começa-se a ramificar a ideia toda, e penso que quanto mais eu exploro a ideia, mais ela vem. E acho que esse exercício é realmente aquilo que faz com que resulte. Eu acredito que não é clichê, eu acredito que é mesmo de facto verdadeiro, porque eu, Sim. apesar de também não ser escritora, né? Sou mais leitora, mas também escrevo coisas e eu por acaso concorri, e estou agora a confidenciar aqui a ti e aos ouvintes, que eu participei naquele concurso da FNAC, que são os talentos FNAC. E o conto que eu escrevi foi por causa de uma vez o metro ter avariado. E então surgiu um conto de um metro que avariou e foi toda uma história. Não, lá está. E depois a tua vida, no que toca a esse conto, pelo menos, poderia ter sido muito diferente. Ou poderias ter, por acaso, sair de casa mais cedo e o metro anterior não se ter avariado e esse conto nunca existiria. Ou então podias até ter ficado a dormir até tarde, acordavas e de repente é meio-dia. E o conto também nunca existiria. E eu acho que é muito curioso a forma como a nossa vida nos leva por estes caminhos, que às vezes parece que as coisas até estão um pouco destinadas, não é? Tu estavas quase destinada a escrever esse conto. Apesar de não ter ganho. Ei, não ganhaste esta edição. Pode ser que ganhes a próxima. Calma lá. Escrito por linhas tortas. Então, de momento, como tu disseste bem, estás quase a completar 3 anos. Já tens 2 anos de página e surpreendeste todos com este lançamento. Pois. Dado que, como disseste, aqueles outros que escreveste no passado ficaram assim naquele cofrezinho. Como é que o regresso de Larry Miller conseguiu abrir a gaveta que estava há muito tempo fechada? Eu acho que foi um pouco o culminar de várias coisas. Eu, entretanto, já escrevi outros 2 livros, mas a verdade é que o regresso de Larry Miller está também assente em toda a experiência que eu consegui reunir antes. Ou seja, a qualidade que ele tem é superior aos outros livros que eu fui escrevendo antes, que inevitavelmente tinham mais falhas, e se calhar daqui a 10 anos, espero eu, um próximo livro que eu vá escrever vá ser muito melhor do que o regresso de Larry Miller. Este é o primeiro que eu lanço. A verdade é que ele também saiu cá para fora porque eu apostei nele com um bocadinho mais de insistência, digamos assim. Eu acreditei no seu potencial, pensei, acho que este livro vai ser viciante, vai ser ótimo para aqueles leitores que gostam de documentários de true crime, gostam de mistério, gostam de desvendar pequenas pistas. Oh yeah! Exatamente. E como eu também gosto disso, acho que essa paixão foi transposta para as páginas e a partir daí foi acreditar nele e pronto, agora já estou a escrever o segundo. Yeah! Já temos aqui uma confissão! E como estavas a dizer muito bem, o livro aborda podemos dizer assim, uns temas um bocadinho pesados, ou seja, não é qualquer leitor que abra o livro e fica yay! Pois, este não é para pessoas abaixo de 12 anos. Eu acho que o livro é ideal para leitores acima de 16 anos. Tem algumas cenas um pouco mais... Eu acho que não é muito gráfico, mas tem algumas coisas que podem ferir suscetibilidades. Pronto, já temos assim. Aqui a recomendação, meninos de 12 anos, por favor, estejam quietinhos. Meninos de 12 anos, por favor, menos de 12 mais. anos, estejam quietinhos. Exatamente. Paizinhos igual. Exatamente. Mas como eu estava a dizer, temos a história de um assassino que parece ser impossível de apanhar, porque ele foi apanhado, mas de repente decidiu, olha, vou sair. É assim, e um dos mistérios do livro, o livro tem alguns mistérios que o leitor depois vai desvendando, um dos mistérios é como é que ele saiu, porque, bem, isto não é spoiler, é uma cena interessante. Os inspectores vão, a da altura da investigação, vão à prisão averiguar o que é que aconteceu, vão ali perceber como é que a prisão funcionava, que possíveis... Basta descobrir e a prisão era como balde de judeus. Não. É assim, e ele fugiu com um escadote. Deste aqui fugiu apenas um. E não foi com um escadote. E não foi com escadote. Posso aqui dar essa confissão. E eles vão então à prisão, vão tentar perceber que possíveis brechas na segurança é que podem ter acontecido e basicamente é um dos mistérios do livro, é como é que ele fugiu. E pronto, mas isso, lá está. Exato, mas como eu estava a dizer, prendes logo o leitor aí, porque ele fica com o processo todo de como é que ele fugiu, o que é que se passa e como é que foi construir esta personagem que é o Larry. É uma personagem, olha, não foi a personagem mais difícil de construir. Aquilo que foi mais interessante para mim de construir esta personagem foi como é que o passado dele justificaria os crimes e da forma como os crimes foram feitos.
E é isso que a Laureano basicamente vai descobrir através dos relatórios de investigação criminal, das autópsias, dos relatos, depoimentos. Esse foi o principal desafio, digamos assim, foi tornar a personagem com um passado suficientemente interessante e também justificativo daquilo que ele depois foi tornar-se, que é um assassino em série. Entretanto, há outros mistérios que foram mais difíceis para mim de arquitetar, digamos assim. E como eu disse no início do episódio, é a tua estreia no mercado literário. Como é que foi lidar com as reações dos leitores? Porque, somos ver, foi logo um livro à grande escala, logo o lançamento, e que até tiveste direito à edição especial que tem as facas nas laterais. Como é que foi gerir isso tudo? Primeiro, é assim, eu antes de lançar o livro, eu fui mentalizando para a possibilidade não, para a certeza de alguns leitores não gostarem do livro. Até agora tenho recebido opiniões muito, muito boas. Algumas pessoas, aquilo que têm apontado mais é que o livro acaba numa altura em que lhes apetece logo ler o segundo. E sentem que algumas pontas ficaram soltas. Isso foi intencional da minha parte. Pois a ideia é essa, para ter uma continuação. Eu quando pensei na história, eu pensei tanto na história do primeiro livro como do segundo, logo como se fosse duas metades da mesma moeda, digamos assim, e muitas das coisas que vão sendo muitas questões que vão sendo levantadas no primeiro livro são respondidas no segundo, porque é também quando os inspectores têm acesso a essa informação, porque existe uma das reviravoltas que acontece no livro. Eu estou a adorar, tu estás a tentar falar sem dar spoiler. Eu estou super a tentar falar sem dar spoilers. É que não estão a ver a cara dele neste momento, está tipo assim, calma. Ok, Carlos, podes ir até aqui, não podes dizer isto. Pronto, eu acho que não estou a dar spoiler nenhum. Acho que não. Eu sinto que não. Ainda bem, é bom saber. Por fim, a pergunta que eu gostava de fazer é assim mais, não digo pesada, mas é uma de reflexão, que é... sentes que consegues viver da escrita em Portugal? Porque tu escreves, tu lês desde muito cedo e agora estás dentro do mercado. O que é que sentes essa relação com tudo isso? De perspectiva de leitor, escritor e agora escritor que vende? A minha perspectiva, e espero não soar arrogante com isso, é eventualmente viver da escrita. Num primeiro livro é super impossível. Eu acho que tu tens de ter um catálogo, digamos assim, por falta de melhor palavra, um catálogo de vários livros que vão tendo algum sucesso e eventualmente isso vai-se acumulando para tu teres um certo rendimento. Neste momento a escrita não é o meu único trabalho, mas é sem dúvida onde eu dedico o meu coração e onde eu posto as minhas fichas, digamos assim. Eventualmente estou agora quase a acabar o segundo livro, hei de o lançar e depois tenho outros vários livros, não só aqueles 7 ou 8 que eu já escrevi, mas também outros que tenho ideias pensadas. Não sentes que as editoras estão não digo portas abertas para escritores como tu, ou seja, para escritores que vêm trazer novidades, especialmente escritores portugueses que tragam novidade? Eu sinto que as editoras, principalmente no último ano e meio, talvez 2 anos, têm aberto mais essa mente, digamos assim. A mente delas ficou um pouco mais aberta para não só a qualidade que os autores portugueses têm, mas também para a visão que o público leitor português tem em relação aos livros portugueses. Porque antigamente, isto é a ideia que eu tenho, antigamente havia um pouco de preconceito em relação à qualidade dos autores portugueses quando comparado à qualidade dos autores lá fora. E sendo que isso já foi um pouco desmistificado, nós temos vários livros e eu próprio como leitor, ultimamente nos últimos 3, 4 anos tenho lido muito mais autores portugueses e a verdade é que ainda não me decepcionei. Tem sido ótimas experiências e eu espero que o meu também proporcione essas boas experiências. Agora chegamos à parte do programa que eu decidi chamar Pergunta-Resposta. Ok. Que é onde faço-te pequenas perguntas e tu tens de responder com a primeira coisa que te vier à cabeça. Ai, Jesus. Preparado? É agora que vem o spoiler. Um lugar. Um lugar, praia. Um autor. Saramago. Frio ou calor? Frio. Escrever à mão ou ao computador? Ao computador. A minha letra é horrível. Um livro. Casa no Mar Cerúleo. Capítulos curtos ou longos? Curtos. Larry Miller tem curtos ou longos? Tem curtos. Um romance ou um thriller? Um thriller.
Cruzaste com Larry Miller ou com o P. Diddy? Ui. Cruzar-me com Larry Miller porque eu não seria a sua vítima de eleição. Define o teu livro numa palavra. Pode ser a duas. Não, Oh, não mais. Jesus. Mistério. Ui. Olha, muito obrigado, Carlos, por Obrigado, teres Mariana. aceitado o convite. É sem dúvida, para mim é de louvar, porque eu cada vez mais tento trazer autores portugueses para que as pessoas saibam: hey, malta, nós estamos aqui, nós existimos, não é só Colin Ubers da vida. Exato. E é muito bom, somente porque acho que... Agora estou aqui a rever. Sim, és o meu primeiro autor de suspense e de thriller, sim. Já recebi cá a Lucy, que é de mais fantasia, Sim, já Lucy, recebi sim. cá a Andreia, que é mais de romance, também recebi o Arthur, que é também mais fantasia, e por acaso é o meu primeiro autor de thriller. Muito obrigado pela honra. E olha, eu já tive algumas entrevistas, a maioria por escrito. Uhum. Já tive uma ou duas em que era basicamente uma chamada de Skype. Eu até fiquei surpreendido por ser em Skype. E entretanto, agora tenho um convite para a Rádio de Portugal Internacional, que ela é basicamente mais para a diáspora portuguesa por aí espalhada, e vai ser nos estúdios da RTP, e eu tenho a ideia que vai ser um pouco como isto. Então esta é a minha primeira experiência. Ui, aqui. então foi a estreia no mercado e a estreia nos podcasts. Foi a estreia aqui na Universidade Autónoma. Por acaso também vais passar na rádio, que é que nós temos a nossa rádio. Então Tu vais passar no Spotify, fantástico. vais passar no Spotify, na Apple Podcasts, aqui na Wall Media Rádio e no YouTube. Ainda bem que me estás a dizer isso agora, que é para eu não ficar nervoso logo desde o início. Agora já acabou. Mas foi um gosto e foi realmente muito bom e gratificante para mim esta experiência aqui de rádio. Escrito por linhas tortas. Um podcast de Mariana Rebocho. Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.